Olá! Os castigos corporais administrados durante a dinastia Joseon eram severos e de 5 tipos básicos: chicoteamento, flagelação, trabalhos forçados, banimento e morte. Neste vídeo vamos descrever uma série de punições adicionais que podem ser rotuladas como torturantes, mortificantes e simplesmente bizarras. Mas antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Curtiu? Então vamos lá! A sociedade Joseon pode ser caracterizada como uma sociedade confucionista centralizada, burocrática e feudal. O confucionismo foi o credo nacional que forneceu princípios orientadores para o governo, a sociedade e a educação. Todos os sistemas e políticas estabelecidos durante o período Joseon podem ser considerados influenciados pelos princípios do confucionismo. Os estilos de administração penal foram em parte remanescentes da era anterior de Goryeo, mas foram reforçados com a ética confucionista. O Código Penal de Joseon forneceu cláusulas de compaixão para salvaguardar os direitos humanos dos infratores, e os reis muitas vezes davam muita importância à administração compassiva das leis penais como símbolo da benevolência real. Isso explica a abolição frequente de certas punições por decretos reais como ilegais e desumanas. Além das punições básicas como chicote, açoitamento, trabalhos forçados, banimento e morte, outras penalidades incluíam tatuagem, confisco de escravos, confisco de propriedade, indenização por danos e culpa por associação, pelo qual a família, parentes e os associados também poderiam ser punidos pelo crime do autor. Aplicadas principalmente a ladrões que foram condenados a açoitamento, trabalhos forçados e banimento, as tatuagens eram feitas originalmente no pulso, ou no meio do antebraço do criminoso. O tamanho do caractere chinês tatuado para a palavra ladrão era de cerca de 4,5 cm quadrados, com traços do caractere com 5 mm de largura. O objetivo era infligir um sentimento de vergonha a esses infratores, marcando-os permanentemente como criminosos condenados e controlá-los, tornando-os conhecidos do público. No entanto, uma vez que uma tatuagem no braço ou pulso poderia ser facilmente escondida sob uma manga, diminuindo assim os resultados pretendidos, a colocação da tatuagem foi posteriormente alterada para o rosto. A tatuagem facial foi concebida para evitar roubos durante fomes severas, e, portanto, raramente era aplicada. Em qualquer caso, a tatuagem facial era um castigo severo e obrigava o portador a passar o resto da vida com o estigma de ser um criminoso condenado. A tatuagem foi abolida no 16º ano do reinado do rei Yeonjo em 1740, quando ele destruiu todas as ferramentas de tatuagem por decreto real. Havia uma série de punições extralegais habitualmente praticadas aplicadas ao funcionalismo. Havia também inúmeras punições ilegais praticadas nas residências particulares dos poderosos. Chicotear nas costas, torcer as pernas, pressionar o joelho e açoitar indiscriminadamente pertenciam ao primeiro, enquanto que imobilizar, cortar o nariz, dividir o pé e o afogamento com água de cinzas pertencia a este último. A torção de pernas era aplicada a crimes graves como traição, e também era usada pela polícia para interrogar ladrões e outros criminosos. Os suspeitos que passaram por esse processo de torção de pernas quase sempre ficaram aleijados por toda a vida, e sua aplicação foi estritamente limitada. A chicotada nas costas foi usada como meio de tortura para extrair confissões de suspeitos, mas como às vezes era fatal, o rei Sejong, o quarto governante da dinastia Joseon, finalmente decretou sua abolição. A pressão do joelho também era uma forma de tortura na qual um objeto extremamente pesado, como um peso de pedra, era usado para pressionar os joelhos do suspeito sentado ou agachado. Essa punição também pode deixar o receptor aleijado por toda a vida. Devido à sua dureza, o rei Yeonjo, o 21º rei de Joseon, decretou sua abolição. A flagelação indiscriminada era o espancamento de uma vítima por todo o corpo. Também era uma punição perigosa que ameaçava a vida do suspeito e, portanto, foi abolida no 46º ano do reinado do rei Yeonjo em 1769. Essa prática de açoitamento indiscriminado, na forma de espancamento de alguém envolto em uma esteira de palha, perdurou por algum tempo como uma forma popular e costumeira de punição aplicada a quem violava uma mulher de alto nível, nascimento ou cometeram crimes particularmente imorais como o incesto.
Marca, também conhecido como estigmatizante, foi usado ao investigar alta traição. Era frequentemente usado quando um aristocrata punia seus escravos. O rei Yonjo, no 9º ano de seu reinado em 1733, aboliu isso finalmente, pondo fim à prática. O corte de nariz foi aplicado a escravos de propriedade privada como punição por seu mestre até ser estritamente proibido pelo rei Sejong e sucessivos monarcas. Esquiotibiais, ou um corte do tendão de Aquiles, era praticado para controlar o roubo desenfreado em tempos de fome. Este era um castigo cruel, deixando a vítima manca ou aleijada para o resto de sua vida. Também foi aplicado aleatoriamente a escravos de propriedade privada nas casas da aristocracia, o que levou o rei Sejong a proibir a prática por decreto. No entanto, a prática persistiu na forma de punição do clã ou punição da aldeia, semelhante aos crimes de honra em alguns países onde o perpetrador cometeu um ato imoral. O afogamento com água de cinzas, que era o despejar água com cinzas nas narinas, era uma forma de tortura também aplicada nas famílias da classe alta a escravos ou aos de baixo nascimento para interrogá-los por crimes cometidos. Isso, porém, com o tempo, também passou a ser estritamente proibido pelo regulamento do Código Penal. O Código Penal dos tempos da dinastia Joseon incluía uma cláusula que poderia surpreender até mesmo um aficionado por história coreana moderna. Um sistema de resgate que, exceto por certos crimes prescritos, permitia que um criminoso condenado fizesse um pagamento monetário em vez de sua punição prescrita. Isso era um pouco semelhante ao sistema de multas de hoje, mas essa forma de resgate era um substituto opcional para punições físicas. Havia várias categorias para as quais o resgate era aplicável, uma aplicada ao status social, um para as mulheres, os velhos, os frágeis e os doentes, um relacionado ao luto e piedade filial para com os pais, e outra era uma provisão para alívio. As penalidades pelas quais um resgate poderia ser substituído foram estipuladas por lei e o resgate foi cobrado por uma agência de aplicação da lei. No entanto, muitas dessas punições e métodos de interrogatório continuaram no período colonial de 1910 a 1945, mas com o surgimento da República da Coreia, um código penal completamente novo foi estabelecido. E aí, gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo com sua opinião, dúvida ou sugestão. Você pode conhecer mais sobre a história da Coreia, também, em nosso site, repaginadamente.com. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para acompanhar novos vídeos, e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!